Olá, boa noite, sejam bem-vindos aos todos os colegas psicólogos que estão aqui assistindo essa live. Nós vamos estar falando hoje sobre a Instrução Normativa 78. Essa instrução ela é do Departamento de Polícia Federal e vai passar o quê? Os procedimentos, né? Para o colega, para o psicólogo que quer se credenciar, né, para avaliação psicológica, para porte de arma, ou seja, avaliação psicológica para manuseio da arma de fogo. E aqui essa instrução normativa, então, passa todos esses procedimentos, né, a bateria de testes a serem utilizados nesta avaliação. E assim, é completa, ela vai te passar tudo, caso você tenha interesse em se credenciar. Bom, e para quem não me conhece, eu quero aqui me apresentar. Eu sou Amélia Garcia, eu sou psicóloga. Eu moro aqui na cidade de Porto Velho, em Rondônia. Eu tenho aí 38 anos de carreira na área de psicologia e 38 anos que eu trabalho na área de avaliação psicológica. Eu posso te dizer que em todos esses anos eu já avaliei mais de 30 mil pessoas. Bom, gente, então vamos lá. Quem for chegando aí, vai me dando um oizinho, vai me dizendo de onde você é, tá bom? E vamos lá para a nossa live de hoje. É o seguinte, olha, né? Aqui na instrução é bem claro assim, que fala sobre aptidão psicológica para manuseio da arma de fogo e também para a profissão, para exercer a profissão de vigilante. Então, essa instrução normativa, ela vai estabelecer o que? Procedimentos de credenciamentos, procedimento para realizar os testes psicológicos, para fazer o laudo, para encaminhar os resultados e tudo isso, tá? Então, aqui, essa instrução normativa, ela começa falando, né, que essa aptidão psicológica ela será exigida nos procedimentos de aquisição, registro, renovação de registro, transferência, porte de arma de fogo, credenciamento de armeiros e instrutores de armamento e tiro. Bom, então, como todos nós aí já acompanhamos, né, as notícias nas nossas mídias sociais, nós sabemos que esse assunto agora, né, teve em grande evidência, ainda está, que é a questão do nosso presidente da República ter assim aberto, liberado, né, alguns requisitos aí, digamos assim, para que o brasileiro, né, possa adquirir uma arma, ou seja, ter posse de uma arma, né? Então, às vezes, ele pode ter essa posse dessa arma para poder ter em casa essa arma, né? E mesmo portar essa arma, porque até então, essa avaliação para porte de arma, ela era mais direcionada, assim, para pessoas que trabalhavam, né, na área de segurança. Então, por exemplo, os policiais militares, os policiais civis, vigilantes, seguranças e mesmo todos esses profissionais assim, por exemplo, da Polícia Federal, aposentados, Polícia Rodoviária, aposentados, enfim, era mais essa população que era atendida, né, na avaliação psicológica para manuseio da arma de fogo. Mas agora isso foi aberto para a população. É claro que lá no decreto, né, do nosso presidente Bolsonaro, ele estabelece também alguns critérios, né? Não é assim uma coisa que vai ficar livre e qualquer pessoa pode comprar uma arma que está ali na esquina, enfim. Mas existem alguns critérios. Mas enfim, né? Isso houve assim uma abertura, né? Para que a população se arme agora, né? Então,
essa aptidão psicológica, esse laudo aí que a gente vai ter que fornecer, essa avaliação, ela será exigida então desde que a pessoa queira adquirir uma arma. Então, por exemplo, se ela vai comprar uma arma, ela já vai registrar essa arma, entendeu? Então ela vai precisar desse laudo do psicólogo atestando que ela tem condições psicológicas, né, para poder manusear essa arma de fogo. Bom, então a outra coisa também que fala aqui, só vou adiantando para vocês que eu acho que é uma coisa assim que ficaria mais pro final. É a questão do seguinte, né, que quando o psicólogo faz o laudo para ele, por exemplo, considerando a pessoa apta ou inapta, né, para o manuseio da arma de fogo, não há necessidade de você, como diz assim, mencionar, né, os nomes dos instrumentos psicológicos. Então, o próprio Serviço de Psicologia da Polícia Federal colocou isso. Eles fornecem um modelo de laudo, inclusive no anexo aqui desta instrução normativa, tem esse modelo de laudo, né? E esse modelo ele não cita os testes psicológicos, ou seja, os instrumentos, né, que nós psicólogos utilizamos para poder avaliar a pessoa, tá certo? E assim, também a pessoa, no caso de inaptidão, se ela realmente não tiver numa situação boa, não tiver condições e ela ficar inapta, né, então ela pode ser reavaliada, mas tem um prazo disso aí. Essa reavaliação ela não pode acontecer antes de 30 dias, né? Bom, e aqui, essa instrução normativa, ela vem aqui sugerindo, né? Na verdade, a gente fala assim, é uma sugestão, mas não é bem uma sugestão, né? Ela vem aqui especificar, né? Ou de certa forma, padronizar esse processo de avaliação. Então, aqui fala sobre os instrumentos. Quais são os instrumentos que a gente tem que utilizar? Se bem que aqui não dá o nome dos instrumentos em si, mas só assim o que o instrumento vai avaliar, né? Então, por exemplo, aqui fala em um teste projetivo, né? Um teste expressivo. Então, são 2 testes de personalidade. Esse teste expressivo, né, é o palográfico. E o projetivo, que pode ser tanto o Pfister, né, como o HTP, um desses 2 testes, que seria assim os mais práticos, né, para esse tipo de avaliação. Cita ainda um teste de memória. Olha, os testes de memória mais utilizados é o TPIC, que é da editora Vetor, né? Temos também aquele teste também que é muito utilizado, inclusive em concursos, né, de agente penitenciário, policial militar, enfim, pelo menos aqui no meu estado é muito utilizado, aquele teste de memória, que é da editora Edites, né? E um outro também que é bastante utilizado, que é o MVR, que é Memória Visual de Rostos. Se não me engano, eu acho que é da Pearson, que é a antiga casa do psicólogo esse, né? Então, assim, o que eu digo, por exemplo, para você que quer se credenciar, né, para avaliar, fazer esse tipo de avaliação, que é a avaliação psicológica para manuseio da arma de fogo, se você quer se avaliar, eu acredito que você não deve apenas conhecer um teste de memória só. Acredito que a gente tem que ter pelo menos uns 3 testes, né, para uma dúvida ou mesmo uma reavaliação, tá? Com relação ao teste expressivo, esse é o palográfico mesmo. E projetivo, você pode ter aí, né, 2 opções que também você pode estar usando numa reavaliação, né? Bom, e outro teste que é pedido aqui, né, nessa padronização dessa bateria aqui, é o teste de atenção difusa e concentrada. Bom, o teste de atenção difusa, nós temos aí o TADIM,
né? Que tem o TADIM 1 e o TADIM 2. Na verdade, esse teste de atenção difusa, ele é mais direcionado para a área de trânsito, né? Porque ele foi composto, né? Criado com sinais de trânsito, né? Com sinais de trânsito. Agora, um outro teste que poderia ser utilizado de atenção difusa, que seria o TEDIF. O TEDIF, ele já não tem essa composição de placas de sinais de trânsito. Então, eu acredito que seria o mais indicado aqui. Mas o TADIM 1 e TADIM 2 também poderia estar entrando aqui para somar aqui no caso de uma necessidade, né? E por último, seria então uma entrevista semi-estruturada. O que seria essa entrevista? Essa entrevista seria uma pesquisa desde o quê? Antecedentes familiares, vida social, saúde, principalmente a questão se a pessoa usa algum remédio, né, de faixa preta, faixa vermelha, se a pessoa tem algum tipo de depressão ou transtorno do pânico, alguma coisa assim. É muito interessante, é necessário. Eu tô falando que é interessante, mas gente, é necessário mesmo, né, que você, né, pesquise tudo isso com o candidato, né, com o avaliando. Bom, então, repetindo para vocês aqui a bateria, tá? Que foi aqui padronizada para essa avaliação. É um teste projetivo, um teste expressivo, um teste de memória e um teste de atenção difusa e um de atenção concentrada e a entrevista semi-estruturada. Com relação ao teste de atenção concentrada, né? Eu utilizo muito o AC-SUSY e também o TEACO, né? TEACO-FF, que são esses dois testes de atenção concentrada, mas tem o outro também, que é da bateria BPA, enfim, né? Pode ser utilizado outros testes de atenção concentrada. Bom, e aí, aqui, essa instrução normativa, ela continua, né, nos orientando agora, né, a respeito, por exemplo, do local. Como que é esse local? Né? Nós que trabalhamos com trânsito, a gente tem toda uma questão lá de tamanho de sala, o espaço, né, de cada candidato, o espaço que você tem que colocar cadeiras, né? Só que com uma diferença, né, gente? Porque para avaliação psicológica no trânsito, pelo menos aqui no nosso estado, nós utilizamos cadeiras universitárias, né? E já para essa avaliação aí da Polícia Federal, eles exigem que se tenha uma mesa. Inclusive aqui na instrução normativa deixa bem claro que a cadeira não pode ser acoplada. Oi, falhou aqui agora, né? Na mesa. Então, quer dizer, deixa eu ver onde que tá aqui. Não. Então, quer dizer que tem que ser uma mesa separada, né? E aqui ainda estipula o seguinte: a avaliação ela pode ser individual ou coletiva e o psicólogo ele pode aplicar no máximo 10 testes individuais por dia, 10 individuais, e no máximo 2 turnos de 15 pessoas por dia. Pode ser aplicado então coletivamente, tá? Bom, e para a realização desse exame, né, agora vem a questão também da taxa a ser cobrada para essa avaliação, que é a avaliação psicológica para o manuseio da arma de fogo. Então, aqui é estipulado o seguinte, né, diz o seguinte, que o valor não deve exceder o valor médio dos honorários profissionais, de acordo com a tabela do Conselho Federal. Bom, e pesquisando essa tabela, nós temos uma tabela aí que é de dezembro de 2017. Então, o valor mínimo para esse tipo de avaliação é de R$ 280,87 e o valor médio
R$ 468,12. Então, aqui a gente entende o seguinte, que não pode exceder o valor médio, que seria esse valor aí de R$ 468, tá? Então, o mínimo ficaria entre 280 e o valor médio 468. Então, quer dizer, você não pode exceder de R$ 468. Aqui na minha cidade, eu conheço algumas pessoas que fazem essa avaliação por R$ 200. Eu acho barato porque assim, o trabalho que dá depois você fazer a correção desses instrumentos e deixar todo um laudo para poder constar no arquivo, como é exigido pela psicóloga, né, da Polícia Federal em Brasília. Bom, e falando aqui agora, por exemplo, do ambiente, né? O ambiente é um ambiente próprio mesmo de qualquer sala de aplicação de testes, né? É uma sala, o quê? Paredes lisas, nenhum estímulo na parede, pintada com cores neutras, enfim. Então, é um ambiente que realmente vai deixar a pessoa sem nenhum estímulo, né? Que possa estar prejudicando aí no momento da avaliação, né? E aqui fala ambiente iluminado, luz natural artificial, ventilação, enfim, temperatura confortável. Isso daí a gente já sabe que todo o processo de avaliação tem que ser feito dessa forma, né? Mas aqui também fala o seguinte, que esse ambiente ele deve possuir no mínimo uma sala de espera, uma sala de aplicação de testes e banheiro. Então, para você que mora no interior e que às vezes não dispõe de uma clínica que tem aí outros atendimentos, né? Ou para você que realmente assim quer começar a fazer esse tipo de atendimento, então você tem que ter um local onde você tem a sala de espera, a sala de aplicação de testes e banheiro. Então, no mínimo, essas 3 coisas são exigidos aqui para o seu credenciamento, tá? Outra coisa também aqui que fala nessa instrução normativa é a questão de barulho, ruído, né? A gente ouve falar de muitos testes que os candidatos reclamam do barulho do ar-condicionado. Muitos até falam, né, do próprio, como diz, o salto do sapato da psicóloga, que ficou andando na sala e atrapalhou, enfim, né? Mas a gente como profissional, a gente sabe que nós temos que nos cuidar para que realmente, né, o ar seja muito silencioso, a sala silenciosa, sem conversa, não pode se conversar no momento da realização dos testes, né? Assim também, como profissional, tem que tomar esse cuidado de colocar um sapato que seja aí silencioso, não é verdade? Bom, aí vem aqui a questão, que eu falei para vocês anteriormente, né? Então tem que ter uma mesa e uma cadeira. E aqui ainda fala, uma cadeira com encosto, que não seja acoplada à mesa, né? Então, uma carteira escolar, ela tem o quê? De 40 a 60 centímetros. Se bem que aqui, nessa instrução normativa, diz que a mesa ela tem que ter no mínimo 2.500 centímetros quadrados, o que equivaleria ao que? A 25 centímetros, enfim, né? Resumindo, uma mesa de 40 por 60 seria suficiente, tá? Desde que seja o que? Lisa, né? Não seja ali aquela madeira que tem aquelas veinhas às vezes na madeira, né? Isso já aconteceu comigo. Foi preciso de que eu realmente colocasse um vidro, né, em cima da mesa para que ficasse uma estrutura bem lisa mesmo, né? Bom, e aqui fala que essa sala de aplicação de testes, ela tem que ter aí no mínimo, né, 4 metros quadrados. E se for uma sala para aplicação coletiva, aí aumenta o tamanho, claro.
Então aqui o que? São 2 metros quadrados por candidato. Então se você vai colocar aí, vamos supor, 4 mesinhas, você tem que ter 2 metros quadrados para cada mesa com a cadeira, o conjunto, né? Então aí você já tem que fazer o cálculo, porque mesmo para ser feito esse credenciamento, né, é preciso o quê? Tirar fotos dos locais, vem a própria fiscalização, né? Tô vendo que tem alguém aí que chegou, que tá me vendo, me dá um oizinho aí, tá? Eu não tô vendo aqui, me dá um oi, me diga. Ah, tá, peraí, aqui fala que o modo silencioso está ativado, mas deixa eu ver aqui. Oi! Ah, agora eu vi. É a Caritas. Oi, Caritas. Que bom! Seja bem-vinda aqui na live. Pois é, Caritas. Essa live é a primeira de todas, né? Que eu vou começar a fazer agora toda semana, na quinta-feira, às 19h30, horário de Rondônia. Mas, como essa live ela vai ser transmitida então para todo o Brasil, então o horário é às 21h30, horário de Brasília. Sempre na quinta-feira eu vou estar aqui falando com vocês, falando sobre avaliação psicológica, sobre testes psicológicos. Bom, então, continuando, né? A gente falou do tamanho da sala, falamos aqui sobre o tamanho da mesa, que tem que ser o quê? Um material liso, a cadeira com encosto, tá? E aí depois aqui vem falando sobre toda a vistoria, né? Que a própria Polícia Federal faz e a própria psicóloga, né, da Polícia Federal, ela... Legal, Caritas, então... Ela, assim, não sei se mudou, mas da última vez, né, que ela veio aqui, ela era uma profissional, assim, muito exigente em todo esse processo e realmente ela vai e olha e fiscaliza mesmo, né? Quem é credenciado sabe disso. Bom, então, agora eu vou falar o quê? Da documentação, né? Então, qual a documentação que você vai precisar para se credenciar? Primeiro, você tem que procurar uma unidade da Polícia Federal. No caso de Rondônia, é aqui em Porto Velho que você tem que procurar. Nos outros estados, eu acredito que também seja nas capitais, mas pode ser que em cidades maiores, tipo no estado de São Paulo, existe aí as delegacias, né? Então, isso aí tem que se ver. E aí os documentos, o que? São os documentos normais, né? Comprovação de conselho, certidão negativa de conselho, cópia de certificado, né? Diploma de psicologia, enfim. Aqui, ó, o que de diferente tem às vezes é a questão do alvará, né, de localização e o alvará de vigilância sanitária, né? Quando eu leio aqui vigilância sanitária, já me dá até uma coisa assim, porque eu acho muito difícil esse vigilância sanitária. Eu já tive uma experiência assim não muito boa, então eu tenho assim um certo receio quando eu vejo alvará de vigilância sanitária, enfim. Mas tem algumas cidades que são muito fáceis para poder conseguir isso daí. Não existe tanta burocracia, né? Bom, agora uma coisa aqui, né, que isso daí tem que ficar bem claro, porque às vezes a gente vê aí psicólogos recém-formados que querem se credenciar. Pois é. Para que você tenha o credenciamento da Polícia Federal, você tem que ter o quê? 2 anos aí de exercício profissional. Ou seja, você tem que ter 2 anos de formado, pelo menos. Senão você não vai conseguir, né, se credenciar. E fora isso, você ainda precisa o quê? De um certificado de cursos, né, que ateste, né, a sua aptidão para aplicar os instrumentos psicológicos que estão aqui padronizados, né, nessa bateria de testes aqui.
Principalmente um certificado que ateste que você sabe aplicar os testes expressivos e os projetivos, né? Que é o Pfister, HTP e o palográfico, no mínimo, né? Esses 3. Enfim, aí depois é certidão, comprovação de idoneidade, todas essas coisas, né? Bom, e esse credenciamento, a validade dele é até 4 anos, né? Ele é pessoal, intransferível. Então, se ele é seu, só você atende. Outro não pode atender por você, né? E também fala do descredenciamento do psicólogo. Então, tem alguns critérios, né? Então, realmente existe essa fiscalização, tá? A pessoa pode se descredenciar, né, de interesse próprio dela, se ela mesmo quiser se descredenciar, ela vai solicitar esse descredenciamento à Polícia Federal. Agora, existem alguns critérios também, né, desde aqueles critérios relacionados assim à ética profissional mesmo, né, que a gente já sabe, que é, por exemplo, não aplicar a bateria de testes completa, utilizar cópia de teste, enfim, utilizar testes psicológicos que não sejam homologados lá pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Na verdade, ou infringir alguma norma no Código de Ética dos Profissionais. Isso daí é básico em qualquer situação, né? Não só aqui nessa, mas é uma coisa que a gente realmente já conhece, né? Bom, e outra coisa também que fala que o psicólogo ele tem que manter o arquivo, aqui fala banco de dados, mas é o arquivo, por exemplo, no meu caso, que eu tenho uma clínica para atendimento do Detran, então todos os testes aplicados, todas, como diz, as pastas, né, de cada candidato, elas são o quê? Arquivadas, elas são guardadas no arquivo aí por 5 anos, conforme recomenda o Conselho, né? O Conselho Federal de Psicologia. E aí, depois de 5 anos, né, a gente vai o quê? Dispondo desse material, que é um material que precisa ser assim, queimado, né? Ou então que ele precisa ser o que? Cortado, né, em um monte de pedaços, enfim. Tem aquela máquina, né, não sei nem como que chama aquilo lá, que você vai colocando a folha e ela já sai toda cortada aí, bem pequena, né? Bom, e aí depois, agora aqui no final da instrução normativa, né, o que vem mais importante de tudo isso aqui, né, é o que a gente realmente tem que estar avaliando no perfil do candidato, né? Não, nas partes aí, nos testes, né, testes de atenção concentrada, atenção difusa, memória, enfim, todos esses testes a gente já sabe, o percentil, ele tem que ser dentro da média, né? Alguns testes exigem 50 de percentil, já o AC-SUSI, que eu utilizo bastante, percentil 30 já é dentro da média, né? Já, por exemplo, o TEAC, o FF, já dentro da média, já é o percentil 50. E também o TEPIC e tanto o EDITS, né? Então, é realmente acompanhar a tabela. E o percentil ele tem que ser classificado dentro da média. Agora, quanto aos aspectos, né, emocionais aí, o que a gente tem que avaliar nesse candidato, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa que quer portar uma arma, a gente sabe que a arma, né, mata. E que a pessoa ela pode não ter um controle adequado das suas emoções, então essa pessoa ela não pode portar uma arma, para que de repente não aconteça, né, um acidente com essa arma, se bem que hoje a gente vê aí nos noticiários, né, muitas acidentes, né, de armas, crianças que pegam armas, né, do próprio pai,
Então, quer dizer, tem que se ter muito cuidado com relação a onde guarda essa arma, né? Mas aqui fala sobre os indicadores psicológicos necessários, né? Então aqui fala de adaptação, autocrítica, autoestima, autoimagem, controle, equilíbrio, estabilidade, prudência, maturidade. Então, tudo isso aqui, né, a gente já vai observar lá, principalmente o Pfister dá muito disso aqui, né, dessa maturidade. Você vai observar o que? Se a pessoa tem algum tipo de transtorno, né? No trânsito, a gente avalia as questões de impulsividade, agressividade, ansiedade e a emotividade, né? São mais isso daí que a gente avalia. Eu acredito que na arma de fogo também é importante que a gente veja essa questão de agressividade, né? De ansiedade, de impulsividade, comportamento impulsivo, né? Porque às vezes a pessoa no momento de impulsividade, uma falta de descontrole emocional, ela comete o quê? Alguma fatalidade até, né? Desde que tenha a arma, como diz assim, seu alcance muito próximo, né? Bom, então tudo isso aqui, né, são os indicadores psicológicos necessários. E claro, tem também os indicadores psicológicos restritivos, que restringem. Então aqui a questão do conflito, da depressão. É até interessante colocar que às vezes acontece muito com a gente, por exemplo, você pergunta para a pessoa se ela toma algum remédio para depressão, ela diz que não. Toma algum remédio faixa preta, não, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você está lá fazendo essa entrevista, que você está anotando, você vai pedir para ele assinar que todas as informações que ele te passou, né, estão corretas, né, são verdadeiras, porque ele simplesmente pode falar que não. A gente vê no trânsito mesmo, é muito comum, né, no trânsito, se você pergunta para a pessoa se ela toma alguma bebida alcoólica, ninguém toma, sabe? Eu não sei como que é que se vende, para quem se vende tanta cerveja, porque para motorista não é, né? Então, são às vezes situações que eles escondem até no receio, né, de ser reprovado, e então esconde muita coisa. Por isso que é importante a assinatura do candidato, embaixo ali, depois que você preenche a entrevista, é uma segurança para nós, que aqueles dados ali foi ele que forneceu, né? Então, se tem alguma coisa que ele não falou, enfim, aí então, ou ele omitiu, já é de responsabilidade dele, não nossa, né? Mas então aqui, ó, distúrbio, tá? Explosividade, né? Essa explosividade a gente consegue ver bem isso aqui, né, no palográfico, lá nos ganchos, né? Esse mostra bem essa questão da explosividade. Ou seja, né, a pessoa que tem um pavio curto, que explode mesmo, né? Solta os cachorros em cima. A gente vai falar. Hostilidade, maturidade, indecisão, insegurança, irritabilidade, negativismo, enfim, perturbação. Aí fala em transtorno e vulnerabilidade. Então, isso aqui são todos os dados que a gente tem que pesquisar aí no palográfico, né? E pesquisar também no Pfister, né? Caso use o Pfister. Eu sou mais Pfister do que HTP, né? Mas, enfim, cada pessoa, né, escolhe. Bom, e aí também, né, gente, essa instrução normativa, ela fala sobre o perfil profissiográfico do vigilante. Então, aqui tem as normas para quem faz a avaliação psicológica aí do vigilante. Mas essas avaliações hoje eu vejo, dificilmente aparece um vigilante que queira fazer uma avaliação assim, digamos, particular, né?
particular, assim, entre aspas, né? Porque a gente vê hoje, por exemplo, essas escolas de formação de vigilantes, elas já têm um psicólogo e é o psicólogo de lá que faz essa avaliação deles. Então aí, essa psicóloga, ela vai focar aqui, né, claro, nessa instrução normativa, mas mais direcionada para o vigilante, que tem aqui algumas diferenças, né? Até essas diferenças eu vejo assim, se a gente comparar com relação ao trânsito, né? No trânsito nós temos a atividade remunerada, que é para o motorista que vai trabalhar no trânsito, né? E o vigilante é a mesma coisa, ele vai trabalhar com a arma passa a ser um instrumento de trabalho dele. É diferente como diz assim, da outra pessoa, né, que pode, que quer ter uma arma ou precisa, enfim, né? Mas, basicamente, né, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, né? Agradeço, né, quem está aqui agora, Caritas, e também quem vai ver essa live depois, né? Quem for ver depois. E então aqui eu só quero registrar, né, que toda quinta-feira eu vou estar aqui falando sobre algum assunto, algum conteúdo relacionado à avaliação psicológica, a teste psicológico, tá, gente? E assim, compartilhe essa live, tá? Compartilhe em grupos onde tem mais psicólogos, né? E compartilhar assim, em grupos, né? Porque você pode até compartilhar no seu perfil, mas não vai ser de muito interesse, eu acho, né? É interesse mesmo só de psicólogo. Tá bom. Então, Caritas, um beijo, tá? De onde você é, Caritas? Se puder me responder. Tá aí ainda? Acho que não. Bom, então, eu vou encerrando por aqui, tá? E até a próxima quinta, gente. Beijo pra vocês, tá? Tchau, tchau.